Ok, pessoal, boa noite, já estamos aqui ao vivo, são exatamente 19h30, vamos ser pontuais e britânicos aqui, aguardar mais alguns segundinhos aqui, para o pessoal ir entrando aqui. Até o momento nós já temos aqui 38 pessoas aqui online, esperar mais um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo aqui hoje. Bom, perfeito, já temos aqui 49 pessoas na sala, o pessoal está chegando aqui rápido. Bom, Elcio, vamos começar esse nosso bate-papo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa quarta-feira, final de trimestre, né? Ou seja, dia 31/3, para a gente falar de um tema extremamente relevante, que é justamente essa questão da gestão dos custos dentro do agronegócio, tá? Então, agradeço em nome da equipe da SEACOM, que deixa, como se diz, deixa tudo pronto para que a gente possa vir aqui e levar um pouco de conhecimento aí para o agronegócio, esse motor da economia brasileira, até porque do ano passado, analisando já há algum tempo, né, o único setor que continua ainda crescendo e sendo dinâmico é o agronegócio, e falar de custos talvez seja um fator, talvez dos mais importantes a respeito disso. Então, gostaria de dar boa noite e fale um pouquinho sobre o Elcio e as atividades que o Elcio vem desenvolvendo. Então, se apresente aí, Elcio. Opa, boa noite, João Ferreira. O prazer é meu, eu agradeço o convite e agradeço a parceria da SEACOM com a AgroResult. Na verdade, eu leciono, né? Eu venho, na verdade, antes mesmo de lecionar, eu venho da atividade agropecuária, né? Eu sempre trabalhei tanto próprio como também trabalhando, prestando serviços para fazendeiros e tudo mais. Depois fui para a academia, né? E isso me instigou um pouco mais a ter um olhar de pesquisador, um olhar mais clínico e crítico, né? Fundamos a AgroResult em 2012, né? E é uma empresa voltada para o apoio à gestão rural, né? E agroindustrial, onde a gente oferece serviços tanto desde a estruturação orgânica ali da gestão, da administração de uma fazenda, como também o apoio a todas as suas áreas, né? A área de pessoas, a área de segurança e saúde do trabalho, a área de projetos agropecuários e projetos de investimentos, de viabilidade, na área de processos e qualidade, né? E principalmente a base é treinamento, qualificação e assessoria nessas áreas diversas, e inclusive implantando sistemas de gestão informatizado, né? Perfeito. Então é uma vida aí na agropecuária. Exato. Não, bacana. E até para o pessoal, mas o professor Elcio, né, assim, carinhosamente chamar, já trabalhamos juntos, né, Elcio? Na época que, às vezes, muitos não sabem, né, então, apresentando um pouco o Elcio falando, eu, João Ferreira, como hoje, né, coordenando a equipe comercial dentro da SEACOM, também tem um trabalho muito longo aí no agro, e já tive com os pés fincados aí na universidade também, né, Elcio? Durante, acho que foram 8 anos, 7 anos e alguma coisa, frequentando sala de aula e nos corredores ali, sempre batendo papo com o Elcio em alguns... Eu no departamento de economia na época, né, Elcio, você dentro do processo da administração na UniRV, que é onde você atua até hoje, né? Sim, a academia é um campo fértil, né, para a gente, né? Sim. Onde você consegue levar para o campo a teoria ali no dia a dia da universidade, né, da academia, e o João Ferreira sempre foi muito companheiro. A gente perdeu um grande colega, um grande profissional e um grande professor. Mas agradeço. Eu sempre digo que uma vez padre, sempre padre, uma vez professor, sempre professor. Tá? Então, exato, assim, eu sinto falta, realmente, o ambiente acadêmico é algo que me instigava, obviamente, ali para estar em contato, né, com conhecimento de uma maneira muito, muito interessante, e isso que você faz hoje dentro da AgroResult também, né, que na época, eu também como consultor, na época, atuando diretamente como economista mesmo, e envolvido também em projetos, assim como você também tem expertise nesse processo, ou seja, tentando ligar justamente a teoria
junto com a prática, ou seja, pegando o universo real e trazendo para dentro da academia e vice-versa, né? Levando para lá, que é justamente isso hoje que a gente vai poder bater um papo aqui falando para a nossa audiência aqui. Bom, Elcio, vou dar sequência aqui, eu vou dando sequência nos slides, se você precisar que altere aqui, você me avisa, tá? Então, só falando aqui, pessoal, rapidamente, então, Elcio, você está então já com mestrado, né, Elcio, agora num projeto que acredito que seja extremamente árduo, que é justamente o processo de doutorado, né, que a gente vinha conversando, inclusive até a agenda desse evento, a gente deu uma ajustada justamente para não te atrapalhasse nesse processo de doutorado, né, e esse processo de doutorado, só fala um pouquinho, você já está na fase, começa a escrever agora, né, para defesa, acredito que é o ano que vem, mais ou menos? Sim, perfeitamente, né? Eu estou no meio do caminho, digamos assim, né? O projeto está feito, já vou apresentá-lo o mês que vem, e ele justamente trata da área de tecnologia da informação no campo, né? Big Data Analytics, né? Que leva e os reflexos desse grande conjunto de dados que tem que ser trabalhado e analisado no dia a dia, esse bombardeio de dados que a agropecuária recebe a todo momento e temos que lidar com isso. Mas lidar como? Positivamente, né? Quer dizer, que seja que leve a auxiliar as tomadas de decisões cada vez mais certas, ou seja, menos, esteja longe do erro, né? Sim. Isso é muito importante. E é essa a minha linha. Perfeito. Então, bem provável que a gente vai depois fazer um webinar justamente para poder discutir essa questão do Big Data, essa questão dos grandes dados, justamente aplicado ao agronegócio, que é um fato bem relevante, eu considero. Será um prazer. Perfeito. Bom, dando sequência aqui, o Elcio, vamos abordar aqui, então, falando um pouco sobre essa questão de nova ordem na administração do agronegócio. O que você pode falar para a gente a respeito desse primeiro slide aí, justamente, digamos assim, para a gente dar o pontapé inicial aqui hoje? Muito bom. Bom, o cenário do agronegócio vem mudando e é nítido, né? E cada vez vai encurtar mais esse ciclo, né? Da necessidade de se lidar com tantas informações. E o foco antes era produzir muito bem, era tentar produzir com aquilo que tinha, é óbvio que continua sendo, né? Mas a tecnologia e a própria exigência de mercado e a concorrência global tem feito uma verdadeira transformação e oferecendo desafios muito maiores para os gestores rurais, né? Então, hoje você não tem apenas que se preocupar com a boa plantação, com a boa criação, né? Com técnicas de produção, mas sim também como gerir esses recursos disponíveis ou escassos e, na verdade, fazer com que isso contribua com a margem, assegurar a margem no campo, né? Imagine você o preço que está 1 hectare de chão, de terra, sim, e você tem que extrair o máximo dele, ele está ali, ele já está ali na tua frente para você usar e abusar dele. Agora, se você extrair dele pouco, obviamente, a sua escala vai contribuir com um resultado negativo. E se você extrair o máximo possível dele, vai diluir esse valor investido em terra, vai diluir os custos fixos, os gastos que você tem, que são inevitáveis, né? E através do quê? Né? Escala e benefício-custo, que são as principais análises que você tem que fazer para cada tomada de decisão, né? Tá. Eu lembro quando a gente se reuniu para poder discutir a respeito dessa questão do custo, né? Eu me recordo que a gente falou muito nessa questão, tem duas palavras aí, lucratividade e produtividade, né? Em qualquer rodinha de produto que você chega, está tomando um café ou um churrasco, enfim, está lá tomando uma cerveja, o assunto, diríamos, comum é a questão da produtividade. Ou seja, qual foi essa produtividade? A gente está aqui encerrando o ciclo, ainda no meio da safra, mais para o fim da safra já, né? Principalmente na região do Centro-Oeste como um todo. Então, onde a Secom tem a maioria dos seus clientes. Então, quando você pega, por exemplo, o processo de isso que eles vão discutir na rodinha deles, eles batem muito na produtividade. E, pelo menos eu, na minha vivência aí no segmento, eu escuto muito pouco a palavra lucratividade ou rentabilidade.
concorda com esse aspecto aí, Elcio? O que você acha? Ah, sim, sem dúvida. É até uma questão meio cultural, né? No meio agrícola e pecuário, a gente tem assim um certo cuidado em ser líder naquilo que diz respeito à quantidade produzida, Sim. à produtividade extraída ali, né? Mas já está mudando bastante essa ótica, né? Por aqueles que verdadeiramente são empresários rurais, que são preocupados com a sua margem, com a sustentabilidade do seu negócio, né? Então, é óbvio, a lucratividade, muitos interpretam e confundem lucratividade com rentabilidade, por exemplo, né? Mas para a gente dar uma esclarecida aqui, é que a lucratividade, obviamente, é o que sobra, aquele lucro em razão do giro, né? Agora, a rentabilidade é em função do investimento. Então, você tem dois parâmetros muito importantes, quer dizer, eu gasto tanto e recolho tanto, né? Isso, e a porcentagem que sobra disso chama-se lucratividade. Agora, eu invisto tanto e tenho um lucro de tanto, aí é a minha rentabilidade, a rentabilidade do capital investido, né? Que é como se eu não estivesse plantando, eu tivesse a gente chama de custo de oportunidade, né? Para fazer um comparativo aí, eu poderia estar aplicando em fundos, aplicando em papéis, eu poderia abrir um comércio, né? Enfim, e não arriscar na agropecuária, né? Mas então, como a agropecuária, ela é formada muito mais, ela é uma tradição, na verdade, ela é quase que uma herança de geração para geração, tem mudado bastante essa ótica, porém ainda muito lenta, tá? Muito lenta, porque ainda sobrevive aquele ímpeto de, opa, eu produzi 70 sacos, isso. 80 sacos, às vezes é ótimo produzir 70, 80 sacos, 90, tem potencial, tem aí materiais com potencial para 100, 110 sacas, no caso da soja, né? Então, isso é muito bacana, muito interessante, mas eu preciso saber quantas sacas gastei para produzir essas 110 sacas, né? Então, tem um pouco de cuidado. O milho, por exemplo, que na nossa região é essencialmente na safrinha que se produz, né? E o risco é muito maior, aí mora mais o perigo ainda, que aí você tem que ter um alinhamento desse raciocínio para que, de repente, a gente faça bonito na colhedeira, mas faça feio no banco depois. Né? Exatamente, isso é importante. Então, é bem isso que você falou, né? Vejo que ainda é muito, então, se você for em qualquer evento agropecuário, por exemplo, aqui em Rio Verde tem o Tecno Show, você vai ter o AgriShow em São Paulo, os outdoors chegando no local, você vai ver muito a questão da produtividade. Fulano, produtor tal, variedade X, conseguiu uma produtividade de tanto. Eu acho que ainda a gente vai chegar no dia, né, Elcio, que tiver assim, fulano de tal conseguiu a lucratividade de tanto, fulano de tal conseguiu a rentabilidade de tanto. Quiçá a gente caminha, que é justamente, ou seja, trazer um pouco mais de gestão para dentro, gestão empresarial mesmo para dentro das empresas rurais, né, por assim dizer. É o sonho, né, João Ferreira? É o sonho porque, na verdade, é o grande apelo e atrativo das empresas fornecedoras de máquinas, de insumos, né, principalmente sementes, fertilizantes, é esse. O apelo é a produtividade, né? Ainda sim. Mas a gente vai devagarinho, vai conseguindo uma adesão aí. Perfeito. Bom, dando sequência aí, Elcio, essa questão sobre a precisão dos seus custos aí, o que traz de vantagem? O que a gente pode esboçar aí para o pessoal? Olha, quando se afina a viola, né? Quando você consegue números precisos, números bem distribuídos, bem registrados, que aí a gente costuma dizer que na administração tem lá o planejamento, organização, direção, controle, etc. Né? Isso são as funções básicas. Né? Mas onde mora a diferença? É planejar muito bem, né? Ter todas as opções ali, mas também controlar bem, registrar bem. E para registrar bem, você tem que fracionar o seu negócio em diversos negócios. Né? Então, a precisão dos dados, a precisão de um relatório de custo, ela vai, e hoje nós temos instrumentos bacanas para isso, ele vai desde o mais simples, mais, vamos dizer, amplo, até o mais detalhado possível. Então, isso é um exercício, né, que o empreendedor rural tem que ir fazendo para ele ir reconhecendo a sua atividade
não só como um todo, mas sim como as partes. E essa precisão vai ajudar. Ajuda, eu tenho alguns clientes onde é interessante, cada um tem uma visão, né? E óbvio que a gente não é que tem que cumprir o que a visão do cliente apenas sugere, mas a gente tem que adequar também à necessidade dele. Então, tem produtor que quer saber quanto é o custo dele no pacote de mecanizados, por exemplo, todo maquinário. Tem outros que querem esmiuçar, desde que foi um equipamento até o outro, uma colhedora, uma plantadeira, um equipamento, um pulverizador e tal. Então, quer dizer, quando você enxerga isso fracionado, você tem condição de fazer análises separadas, né? Um exemplo muito prático que momento é a hora de trocar o meu maquinário, né? Ou eu faço upgrade. Quanto fica isso, né? Eu terceirizo ou não terceirizo? Agora, eu quero deixar bem claro que a gestão, ela parte da visão de todas as vertentes, né? Por exemplo, se eu identifico o mesmo maquinário, o mesmo equipamento, em mãos diferentes, um tem um custo, outro tem outro custo, eu consigo fazer uma análise muito mais detalhada disso. Quer dizer, é o operador, é a manutenção, é quem fez a reforma, a manutenção, digamos, a marca, de repente. Então, eu tenho condição de fazer essa análise. Coisas que o agropecuarista já faz, tá? O empresário rural faz isso, mas faz de um modo bastante empírico. Ele tem o feeling, né? Ele fala, não, mas ali aquele operador ali toca mais, aquele produz mais, mas quebra mais, aquele gasta mais. Então, inclusive, uma frota de caminhões, né? O mesmo caminhão, o mesmo motor, a mesma potência, um gasta mais que o outro, quer dizer, onde é que está o problema, né? Às vezes está no desvio, cara, às vezes está no homem, mas às vezes está no desvio da coisa, né? Às vezes estou abastecendo um outro veículo, né? Estou abastecendo 2 para tocar um. Então, essas análises é que você não precisa sair da frente do seu computador para entender melhor esses fatores, né, que determinam lá na frente essa lucratividade que a gente está falando. Porque o que vai sobrar nem sempre é o que a gente vai vender a mais, nem sempre é o preço. Porque, veja bem, eu tenho acompanhado o mercado, né, a soja estava bem, hoje já despencou. Quer dizer, estava $14 o bucho, hoje a soja está em já 12, 11, qualquer coisa, já para alguns meses futuros aí. Então, entendam que às vezes não está na sua mão. O que está na sua mão? Gerir os custos, gerir os seus recursos que estão ali. Porque o mercado, você não gere sozinho, não. É o conjunto todo. Quer dizer, são os produtores do mundo inteiro que gerem preço, né? Então, eu não consigo fazer preço. E dentro de economia, eu lembro que a gente usa um termo que é a concorrência perfeita, que ela não existe, né? E tinha alguns alunos que perguntavam até na época, voltando aqui a relembrar, né? Bom, mas por que a gente estuda a concorrência perfeita se ela não existe? Bom, justamente por entender o motivo pelo qual ela não existe. Mas existem alguns mercados que se aproximam bastante da concorrência perfeita, né? E dentre eles, que a gente colocaria, o que a gente poderia colocar? Justamente, por exemplo, o mercado da soja, né? Vamos colocar, se eu, por exemplo, estou produzindo soja, vamos supor 500 hectares de soja, eu sair do mercado, eu não vou impactar em nada o mercado. Ou seja, esse bushel aí, essa cotação da soja não vai estourar. Obviamente, se um camarada planta 10 mil hectares, ele sair do mercado também ele não vai conseguir alterar o mercado. A tecnologia, digamos assim, ela é disseminada já, as pessoas sabem como produzir, efetivamente. Então, o preço dado pelo mercado, ou seja, ele é muito competitivo. Então, por que entender os custos, né? Eu acho que essa é a questão, porque os custos estão na tua mão. Tá? Então, por mais que, por exemplo, você não controla a variável dólar, mas, por exemplo, se eu tenho uma boa gestão de custo, eu consigo atacar exatamente naquele processo. Igual você falou, se eu começar a colocar lupa, tá? E aí acho que vem essa questão que é importante, né? Se eu começar a colocar lupa dentro dos meus custos, será que eu não consigo reduzir? Tá? E geralmente, acho que a teoria e a prática vai dizer justamente que sim, você consegue uma redução. E com isso, você vai ter o reflexo aonde? Na lucratividade. Porque se eu consigo fazer mais, tá? Ou fazer o mesmo tanto, gastando menos, então isso sim é algo que vai o quê? No final das contas, mais dinheiro no bolso. Sim, exatamente. Essa questão, no slide está aí a facilidade para planejamento, para controle de despesas e tal. Quando você tem essa lupa que você diz,
Eu tenho vários comparativos, vários relatórios lá atrás que eu consigo ir projetando o meu futuro, né? Então, por exemplo, qual que é a minha moeda? Pô? Se eu planto soja, se eu crio boi, né? É bom a gente falar um pouquinho de boi aqui também, né? Que está em alta no preço e a tendência é continuar se mantendo até um certo limite. A gente sabe que Sim. Existe um limite que até o consumidor não vai conseguir pagar. Picanha está ficando externo churrasco não, né? com picanha está virando raridade, né? Pois é, cara. Já estou fazendo aqui de carne de pescoço o churrasquinho, cara, e está ficando bom demais. Então, quando você olha para isso, quer dizer, mas quanto tá? Tá 3 mil uma reposição, cara, um bezerro, né? Quer dizer, não, o preço tá bom, mas a reposição tá difícil. E a ração, então, com o milho a R$60? Então, quer dizer, e é bom, a gente costuma, eu como atuei na pecuária e na agricultura, né? Quando estava bom para a agricultura, estava mais ou menos a pecuária se não tivesse ruim, né? Porque o insumo que eu produzo na agricultura, ele vai para a pecuária. E aí, por exemplo, suíno, ave, né? Recebe o reflexo imediato. Né? Então, onde é que eu mexo, né, João? Onde é que eu mexo? E aí que está, é sintonia fina mesmo, cara. Que aí quando você fala assim, não, peraí, por que eu tenho que entender o que é custo fixo variável, que nós vamos falar aí na frente? Por que eu tenho que saber disso, né? Porque, ora, tem algumas análises que só faz entendendo esse tipo de custo. Né? Você vai pegar um ponto de equilíbrio, por exemplo. Quanto é que eu tenho que produzir para empatar na minha atividade? É só sabendo o custo fixo meu. E onde é que eu posso mexer? Eu posso mexer no custo fixo? Posso. É aí que, de repente, eu posso. Né? Porque a negociação faz parte. Aí que é a grande sacada, né, João? O grande, digamos... o grande prazer de se trabalhar com isso, né? Que não tem receita de bolo para se gerir nenhum negócio, quanto mais o agropecuário, quanto mais o agronegócio, que é uma corda bamba. Então, eu tenho que, na verdade, eu tenho que pensar o seguinte, bom, quanto que é o que eu tenho que ganhar? O meu prolabore tem que ser ali, jogado no custo fixo. Eu preciso viver, cara. Eu tenho que ser um cara bem pago para gerir o meu negócio, né? Mas se eu estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo muita coisa, né? Então, cara, eu estou aqui dedicando muito tempo. Eu preciso ter o meu prolabore, né? Perfeitamente. E quando chegar nessa questão dos custos fixos e variáveis, eu tenho aí uma sugestão para alguns colegas agricultores e pecuaristas para a gente ir fazendo na verdade, ilustrando. Sim, perfeito. E acho que esse segundo tópico ilustra bem isso que você falou, né? Uma das principais estratégias para garantir resultado positivo, gente, é a gestão de custo. Tá? Então, o preço vai ser determinado, no caso da soja, bushel. Saiu o relatório do USDA hoje falando sobre previsão de área plantada nos Estados Unidos. Aí você vai ter variável interna que é política, que pode pressionar dólar, questão de inflação. Tudo isso são variáveis que você consegue se redear, às vezes, e fazer um bom processo. Mas aquilo que está, onde você consegue colocar a lupa, é justamente começar a ter resultado positivo através dessa gestão de custo, como a gente vem falando, tá? E aí a gente abre até um parênteses aí, né? O que é efetivamente a gestão de custo na agropecuária. Então, se a gente pudesse dar um conceito, seria justamente isso. Exato. É o conjunto aí do registro, o processo de registro, de controle, de análise, né? Dessas despesas, esses desembolsos, né, que a gente chama, que aí o desembolso existe, e aí ele vai caminhar ou para custo, para despesa e tal, mas que, na verdade, lá no final, o pacote vai ter que ser diluído por unidade. E aí eu costumo dizer, fiquem tranquilos, porque independente de você dominar o que é custo fixo ou variável, pelo menos você tem que dominar as suas despesas, porque aí, quando você dividir pelo que você produziu, você vai ver que ou ficou alto, ou ficou baixo o seu custo, né? E a favor do desenvolvimento sustentável do negócio, quer dizer, é isso. O que é sustentabilidade? Quando a gente liga a sustentabilidade, fala, não, é meio ambiente e tal. Não, a sustentabilidade é tudo. O negócio tem que parar de pé, né? Exato. Então, eu tenho que ter um negócio que ele se sustente ao longo do tempo, né? Com os recursos que eu tenho, com a renovação dos recursos e com a gestão desses recursos. Por quê? Eu tenho um negócio que pode passar de mão em mão, mas o negócio vai continuar existindo. Né? Às vezes ele é ruim numa mão, mas é bom na outra. Por quê? O que se explica isso? Tá? Isso. Além das interferências. Exato. Até o Alexandre colocou uma questão aqui, ele falou do ponto de vista até ecológico, e como você puxou a sustentabilidade, eu acho que vale aqui o gancho, tá? Ele falava que a questão ecológica, o uso adequado do solo pode ser um fator de diferencial no resultado final. Ele faz um questionamento. Sim, lógico, né? Você fazendo todo o plano correto, mas se o solo não responder, pode impactar. Então, ele faz um questionamento se isso é correto. Exatamente, né? Então,
a maneira até de maneira internacional, eu acho que nos enxergam de uma maneira muito pejorativa, e você que está no campo também, assim como eu, visito, a gente verifica a dificuldade dos clientes no dia a dia, a gente acaba levando muito bordoada por conta dessa questão de como se a gente não cuidasse bem daquilo que a gente produz. E o agricultor, acho que hoje em dia, né, está bem conscientizado a respeito disso. Tá? Seja na parte de pecuária, como, por exemplo, bem-estar animal, que está entrando fortíssimo, né? Ou seja, uma exigência de mercado, e assim como a parte agrícola também. Tá? Então, se o produtor não cuidar bem do solo, ele está deixando de cuidar do principal ativo dele, talvez, né? Pessoal, tem uma colocação aí que vai de encontro ao participante aí. A questão do solo, eu tenho um cliente que já faz mais de 4 anos que ele está cuidando do solo. Ele está reconstituindo o solo dele. Olha que bacana, cara. Ele me levou na fazenda, tem uma volta toda na fazenda, e aí ele começou a me falar, olha, aqui era assim, ali era assado, tá vendo aqui ó, a diferença. Então, quer dizer, esse agricultor, ele tem noção exata da importância que o solo tem para tudo isso. O solo, na verdade, é a nossa indústria, é o nosso parque industrial. Né? Se nós temos ele no nível excelente, não, Elcio, mas depende muito do fator clima também, de repente isso pode afetar? Sim, pode, mas ele não vai destruir totalmente o solo de um ano para o outro. Né? Então, quando você reconstitui o solo, você coloca um substrato ali, a favor da produtividade, que aí é que vem, é bacana isso, porque é lindo você falar, eu tenho uma produtividade alta com lucratividade alta, mas por que isso? Porque ele fez o fundamento, né? O fundamento. Mas quanto custou essa reconstituição do solo? Gestão de custo. Né? Quanto é que custou isso tudo? A rocha, o pó de rocha que ele está colocando, o esterco que ele está colocando, a manutenção, o nível do solo, deixando ele em perfeitas condições de falar, olha, só falta chover agora. Choveu, aqui vai dar, porque tem tudo. Né? A economia que ele vai ter ao longo do tempo, tá? A economia, com a agricultura de precisão hoje, cara, você consegue fazer o bicho, né? Então, é esse conjunto, cara. Por isso que a AgroResulta, por exemplo, trabalha muito com isso, os nossos parceiros, eu tenho parceiro de tecnologia como você, João, tem parceiro na área agronômica, veterinária, né, contábil, jurídica. Por quê? Justamente por isso, no meio ambiente, ambiental, né? Por que isso? Porque depende do diagnóstico, nós temos que ter a solução. A solução não está em não, vai lá mexer com o processo, com qualidade, aos 5S. Não é só isso, cara. Você não tem uma bala de prata, né? Não é tipo assim, você dá uma bala de prata para poder colocar. Então, é isso. Eu agradeço aí a pergunta, Alexandre, e quem quiser fazer perguntas, pessoal, às vezes a gente não consegue acompanhar todas aqui, mas fiquem à vontade, o chat está aí liberado, tá? Então, quando a gente faz essa gestão de custo, Elcio, então os objetivos começam justamente por isso aí, né? Otimizar, né, cara? Em economia a gente tinha uma lei que era máxima, né? Recursos, por que se estuda economia? Eu tenho recursos escassos para fins ilimitados, né? Então, eu lido com a escassez. É aproveitar o máximo de determinado recurso, tá? Vamos pegar uma mão de obra, vai? Aqui como simples, pessoal, e é um dos grandes desafios, tá, do século, é a tal da mão de obra, né? Porém, a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido. Mas, se eu tenho um camarada, tá? um empregado, que ele me custa fixo, tá? Então, eu tenho o custo fixo do empregado e tenho o custo variável. Mas o fixo dele, 3 salários mínimos, então 3 mil e poucos reais hoje. Beleza, tá. Esses 3 mil podem me retornar 1 milhão, mas pode me retornar 100 mil só. Tá? Então, quer dizer, é um indicador, né? Quanto é que retorna por mão de obra, por salário pago? Né? Então, eu tenho que extrair o máximo desse camarada. Por quê? Não é judiar dele, não é isso aí, pelo amor de Deus, né? Mas ele tem uma competência. Tá? E ele foi contratado para extrair, para que ele extraia o máximo dele mesmo, quer dizer, que ele consiga entender o propósito da atividade e contribua com o seu chá, né? A gente fala, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com a sua atitude. Sem isso aí, nós não temos resultado, né? Do indicador mão de obra. Tá? Porque não adianta eu ter uma máquina de última geração, né? E ter um camarada que ele vai destruir essa máquina em uma safra, não vai adiantar nada, né? Ou não vai extrair o máximo, porque uma coisa está ligada à outra. Esse operador não vai extrair o máximo do maquinário. Então, isso é complicado. Né? Por vezes, às vezes está aí
talvez o tchan da coisa. O X da questão, né? Então é O justamente... X. Que é utilizar esses gastos e buscar o melhor custo-benefício dessa operação, tá? Justamente com o principal objetivo, tá? E por isso que é necessário conhecer, pessoal, é necessário colocar a lupa sobre os custos, né? Então, entrando um pouco mais nessa terminologia aí dos custos, Elcio, aí você tem a questão aí, gastos, né? Fala um pouco aí pra gente sobre. Sim, é aquilo que eu estava comentando, né? Tudo que sai do bolso, sai do banco, ele vai para algum lugar, tá? Ele tem que ir para algum lugar. Então, ele tem que ser bem aplicado, não é? Então, você registrar o que cada coisa, eu sei que é chato, eu sei que é complicado, eu acompanho, tá? Tem familiares, né, que são grandes produtores. Então, o que acontece? É difícil você estar ali na boleia de uma caminhonete, ter que resolver um problema sério que está lá, eu pego uma peça e tem que pedir a notinha, tem que organizar aquela notinha para entregar no meu escritório. Não, mas, gente, é o mínimo, é seu dinheiro. Eu costumo dizer, é seu dinheiro, né? O esforço que você fizer para controlar os gastos, porque isso vai ter um direcionamento. Todo valor, seja R$1, seja R$1 milhão, ele tem direcionamento. Para onde foi? Correto. Aí você pode fazer, óbvio, manualmente, uma planilha manual, um sistema informatizado que é tão barato, e às vezes a pessoa economiza num negócio desse, mas tudo bem. É automatizar isso aí, né? Simplificar. Hoje, com o celular na mão e um notebook na caminhonete, você controla a tua empresa toda, né? Tá, e hoje em dia, até falando, né, quando você solicita, se você já tem um cadastro nessa empresa, a única coisa que você tem que fazer é pedir para ele emitir a nota fiscal. E o trabalho é da empresa, não é teu. Tá? E você pode até não pegar o papel. O que vai acontecer? Depois você usa um software, inclusive já fazendo o jabá o nosso, que a nota emitida contra você, no caso contra o CPF, o pessoal do escritório já baixa essa nota e já aponta. A única coisa que vai falar, esse custo foi para onde? Qual o centro de custo? Para qual máquina? Então, a partir dali, ele já faz o apontamento. E como, às vezes, a gente vê muito, né, o produtor está na correria, e nessa correria ele está lá correndo atrás de uma peça ou de outra, e, às vezes, essas faltas de lançamento vai fazer ele tomar uma decisão muito errada lá na frente, às vezes. Então, é necessário, realmente, igual você falou, às vezes, pode ser R$1 e pode ser R$1 milhão. Tá? Então, anote. Tá? E, obviamente, voltando à questão do investimento, né? Então, assim, você tem nível de maturidade, eu digo, né? Então, assim, você pode ter o nível 0 de maturidade, mas... E não é nem desdenhando, porque se o produtor chegou até aqui é porque ele, conforme você diz, ele tem um feeling. O cara conhece como ninguém a atividade dele. Tá? Então, ele sabe se um trator está dando prejuízo. O problema é que, como os valores envolvidos eles só estão ampliando, a gente está falando aí de saca de soja, mesmo a $12 por bushel, e reposição de bezerro, igual você falou, R$3 mil, os valores estão ficando cada vez maiores, pessoal. Então, quanto mais controle eu tiver, mais necessário é. Então, às vezes, eu conheço alguns clientes também, e às vezes alguns leads que a gente prospecta, né? Eu falo assim, eu estou entrando aqui tentando ajudar meu pai, mas meu pai é meio cabeça dura, meu pai gosta do caderno, né? O caderninho está aqui que ele anota tudo. Está errado? De forma alguma, tá? Até porque ele logrou êxito, muito êxito, e soube até aqui. O problema é que quando começa a aumentar o volume e quando aumenta o negócio, então você precisa melhorar esse nível de maturidade, ou seja, passar para Cara, eu preciso então ter no mínimo uma planilha. Poxa, agora eu vou ter um sistema, agora do sistema eu vou buscar essas notas automaticamente. Então você começa a melhorar esse nível, a chegar ao ponto de fazer um planejamento de uma maneira muito mas nunca é do nível 0, né, Elcio? Para o nível 4 direto, nem para o nível 3. Você tem que dar pequenos passos e ir seguindo para poder, como se diz, atingir esse nível de maturidade. Concorda? Perfeito, esse caderninho é essencial, né? Só que eu tenho que transferir esses dados para algum lugar, porque senão eu fico lá puxando, às vezes eu posso perder o caderninho, eu não encontro a página do caderninho, né? Esses dias eu estava numa propriedade muito interessante ali, o líder ali pediu um relatório, né? Ele precisava de um relatório para tomar decisão. Cara, a loucura que foi esse pessoal, 2 pessoas procurando em caixinhas de arquivo, né, coisas de 3, 4, 5 anos atrás ali para poder resolver o problema, passaram 2 dias procurando, quer dizer, e o custo-benefício da coisa? É isso que o tempo se perde, né? Pois é. E assim, é como eu digo, tá? É disciplina.
E como a gente tem disciplina? Imagina, você perdeu o momento de plantar, o momento de fazer uma aplicação, o momento de controlar uma erva, o momento de controlar uma praga, um percevejo, uma lagarta. Você não tem que ter disciplina? É a mesma disciplina na área de gestão, ali da burocracia da coisa, digamos assim, tá? Tem hora para tudo. O que a gente, às vezes, não se predispõe é distribuir tarefas, porque não é pesado. Sim. É só você distribuir tarefas, tá? Sim. E o primeiro mandamento da administração é fazer as coisas por meio das pessoas. Então, Sim. não queira fazer sozinho, que você não vai conseguir. Né? São os pilares, né? Não adianta nada. Assim, uma coisa, até quando o nosso time do comercial mesmo tá fazendo algum trabalho, né, perguntando, a gente sempre pergunta, né, se, por exemplo, qual que é a estrutura da pessoa, né, porque às vezes o camarada está lá plantando 2.000 hectares e ele continua apenas no caderno, um negócio assim, um pouco, digamos assim, desorganizado, né, novamente, não que esteja errado, mas ele pode justamente melhorar. Elcio, não sei se você caiu aí. Não, desculpa aí, eu só pedi desculpa porque é o seguinte, a bateria do notebook estava pifando e eu fui me abaixar aqui para colocar. Não, tranquilo, sem problema. Só pensei que tinha caído Então, assim, uma coisa que a gente sempre pergunta é qual que é a estrutura, porque às vezes ele quer ter o resultado. Então, se a gente vai mostrar aqui alguns relatórios depois, e até usar um benchmark do próprio Senar, mas você fala assim, você quer ver esse resultado? Você quer enxergar? Eu quero. Então, vou contratar um software. Não é só o software, tá? Então, você precisa ter, principalmente o quê? Processo e pessoas, tá? Então, esse processo que eu sei, que seja o processo de falar assim, toda nota fiscal tem que ser encaminhada ou tem que ser retirado, ou que seja um recibo. Para quê? Para que isso chegue na mão de uma pessoa bem treinada para que ela faça o lançamento no sistema e no final você tenha aquele resultado, tá? Então, o próprio Sidney aqui falou, né? Ele até citou, isso é bem interessante, né? Antes, quem não se capacitava ia trabalhar no campo. Fala assim, você não tem, você vai para a roça. Agora você tem praticamente o inverso, né? Agora, para ir trabalhar no campo, você precisa se capacitar, e muito, tá? Então, eu digo, seja para o maquinário, seja nessa questão da gestão, que o pessoal está entrando e vai entrar cada vez mais dentro da estrutura do agronegócio, isso que a gente está comentando aqui, que é gestão de custo, que é isso, quais são os meus custos, né? E o Alexandre coloca uma situação perguntando se barter é a melhor maneira de evitar o desembolso. O desembolso em si, eu só acredito que talvez seja até a melhor estratégia, mas aí você tem que ter, talvez, mais detalhamento aí para tomar a decisão, que talvez você fazendo o desembolso ao invés do barter, você faça um negócio melhor, né? O que você acha? Olha, primeiro um grande abraço ao Sidney, ao Alexandre, né? Perfeito. O desembolso, sem dúvida nenhuma, né? O barter é um grande instrumento, né? Mas aí que está. E o histórico? Eu tenho um histórico para saber se naquele momento essa troca é interessante. Exato. Né? Então, é claro. Agora, para algumas decisões, basta você comparar. Quer dizer, olha, nesse momento, o meu adubo, né, representaria X. E a minha saca representaria tanto. Tá. Então, momento, quer dizer, eu estou contente. Nesse momento, estou feliz com a minha decisão. Por quê? Porque eu comparei, e lá, historicamente, a gente fala de números absolutos e relativos, né? Porque uma coisa o preço da soja está 160 e estava 90, e outra coisa é a porcentagem do meu insumo, por exemplo, ser uma porcentagem o número de sacas naquele momento. Então, Sim. Quer dizer, essa relação é muito interessante, porque com registros, com detalhamento, com controle, você tem aí gráficos que vão te dar assim, Você tem disponível, se você puxar aí pela internet hoje, você tem alguns históricos, mas imaginem a diversidade, como é heterogêneo, né? De região para região, de produtor para produtor, de micro-região para micro-região, tá? Então, é ali que, às vezes, você consegue fazer a diferença, né? Que, às vezes, uma saca mais, uma saca menos nesse barter, vai sobrar quanto, dependendo da negociação, tá? Sim, então, sim. Nós vimos aqui, né, uma decepção quase que generalizada com a questão de fechar contratos esse ano, né? Esse ano foi foi uma surpresa, né? De quantos e quantos colegas a gente aí, 90, 85, né? A R$100, que era um puta de um preço, né? Fechei, travei, mas o que eu fiz com esse dinheiro? Né?
Então, Sim. o barter vem para nos ajudar nisso, tá? Quer dizer, o barter, pelo menos, a gente sabe muito bem, se a soja subiu lá para R$ 15 o bushel, nós sabemos, pode se preparar que o adubo, o agroquímico, vai estourar também. Então, e não é na mesma proporção, isso é pior ainda, né? Sim. Porque às vezes a composição do custo deles é uma, às vezes não é o dólar, na composição do custo, não é o que afetaria tanto o preço final, mas ele estrangula o produtor, né? Os fornecedores vão até o limite do produtor, porque pasmem, tá? Os fornecedores de equipamentos, máquinas, de insumos de um modo geral, eles conhecem melhor a planilha de custo do que nós mesmos, como agricultores e agropecuaristas, tá? E aí é que vem, quando a gente conhecer melhor o nosso cenário, aí a gente vai estar de pé de igualdade para negociar. Exato, eu digo que isso, né? Por exemplo, quando você chega para negociar com uma pessoa, né? Quando você desconhece parte daquilo, da tua realidade, da tua própria realidade, você falou, às vezes ele consegue extrair uma informação, ele colocou alguma consultoria para fazer o levantamento e ele sabe exatamente até onde ele consegue te espremer, conforme você colocou, porque ele sabe que você ainda tem margem, E a partir do momento que você conhece os seus números, e nós fizemos até um webinar esse ano ainda falando sobre isso, fica até melhor para me negociar o barter, fica até melhor para me negociar um financiamento junto ao implemento, negociando diretamente com o banco. Então, ou seja, eu conheço os meus números. E, até o ponto, Elcio, eu lembro da nossa última pessoa que esteve aqui falando com a gente, se você, no momento que é o seguinte, quando os preços estão bons, né, eu digo nas vacas gordas, poucas pessoas se preocupam com os custos, né? Então, assim, meio que tá bom, tá sobrando dinheiro, estou conseguindo reinvestir, estou comprando novas áreas, trocando maquinário, etc. Mas chega num ponto, às vezes, se você se deparar, e a agricultura também trabalha com ciclo, né? Então você vai ter dentro do próprio Brasil regiões, às vezes no Matopiba não foi tão bom por conta de chuva, às vezes na região no sul também foi um pouco pior, às vezes regiões dentro do mesmo estado, em Goiás, Mato Grosso do Sul, você vai ter uma disparidade, e às vezes no momento de crise, para você até renegociar uma dívida, você tendo noção dos seus custos, você consegue se planejar menor, porque às vezes você vai fazer uma promessa e dar um passo maior do que a perna e comprometer todo o teu fluxo de caixa justamente por assumir, às vezes, uma parcela de uma renegociação de dívida, sendo que você não tinha condições. Então, até para isso, a gestão dos custos ajuda, concorda? Sim, perfeitamente. Inclusive, eu quero fazer outro jabazinho aqui, né? No grupo da AgroResults, nós temos aí o Ricardo Franceschini, que é doutor em agronomia e mestre em economia. Então, nós podemos... a gente tem uma outra visão, tá? Quando a gente vai fazer já teve projetos, por exemplo, onde a gente abortou. Quer dizer, o produtor resolveu abortar o projeto. Por quê? Nós não falamos o que ele queria ouvir, na verdade, né? Fizemos uma análise fria e crua. E, graças a Deus, quer dizer, deu certo, o camarada falou, olha, não é momento, né? E aí, deixou de perder. Isso também é importante, não é só ganhar. Às vezes, na atividade, você fica focado em ganhar, às vezes você tem que deixar de perder, né? Às vezes deixar de perder é muito importante para isso, tá? Eu concordo. Até o John Lucas até pergunta aqui, por exemplo, ele faz uma questão sobre investimento, mas você citou esse exemplo aí que eu acho ele fundamental, que é fazer um estudo prévio antes de sair executando, né? Então, isso lá na Secom, minha sócia, um abraço para a Cris, inclusive, ela sempre fala o seguinte, vamos largar o fazejamento, né? Tipo, decidiu fazer, sai fazendo. Não. Então, você pode até planeja, põe no papel. Cara, e o número que eu achei era bom, não é. Então, para que você gastou menos. Então, o investimento mais barato, né, Elcio? Às vezes você gastou, fez o investimento para não executar aquilo que você estava pensando, porque você estava agindo com achismo, né? Eu acho que vai ser bom. Não, cara. Então, se você tem uma boa gestão de custo, e se você já está inserido nesse universo que é controlar, ou seja, para cada item que está saindo aqui, eu estou sabendo para onde eu estou gastando, na hora de você tomar uma decisão, seja de adquirir um novo equipamento, seja de ampliar a área, seja de fazer esse processo aí de recomposição do solo e tudo mais, eu consigo ter informações, tá, que vão me auxiliar, eu vou sentar, vou gastar ou fazer um investimento de tanto nisso, tá? E ele até pergunta aqui, qual que é o valor que você consideraria um investimento? Aí eu acho que a questão do valor está entrando, mas assim, eu preciso ter a informação, que seja no sistema, na planilha ou no caderno, obviamente o sistema facilita, para mim ter a informação para poder decidir, inclusive se eu vou adiante ou não, conforme você me citou nesse exemplo, tá? E respondendo aí o João Lucas, o que é o valor que é considerado investimento?
Isso pode ser relativo, Nelson, porque às vezes um valor de R$ 10 que faz parte de um todo de um investimento maior, como, por exemplo, a abertura de uma nova área, ou, sei lá, às vezes é reconhecimento de firma, ou gasto com cartório, mas que faz parte de um investimento no maquinário. Então, também é um investimento, né, que faz parte do todo, concorda? Sim. Sim. Na verdade, você tem que analisar a alavancagem de cada real que você vai colocar, né? Uhum. Então, eu vou investir 100, mas esse 100 vai devolver quanto para o negócio da gente, e isso vai impactar positivo ou negativamente lá na frente, né? Então, é fantástico. E a gente costuma dizer o seguinte, às vezes a gente ganha para desapontar, né, o cliente, sim, porque às vezes o camarada está empolgado, né, com o negócio. Aí quando você vai analisar o mercado, quando você vai analisar a estrutura, quando você vai analisar os processos, o fluxo, as condições, tal, quando você dá esse diagnóstico, porque, gente, ir ao médico, você tem que fazer um monte de exame para depois o médico te dar o remédio, né? Você não vai fazendo a cirurgia de cara, né? Não, você não vai cortar o cara já de uma vez. Então, você tem que ter parâmetros, você tem que ter respostas para isso mais seguras possíveis. Na verdade, não se tem bola de cristal. Quem bater o olho e falar, olha, você tem que fazer isso, cuidado, porque está equivocado. Enquanto não... É melhor a gente ouvir primeiro, entender o teu negócio, porque você está no negócio há 20 anos, você conhece bem o teu negócio, ninguém melhor. Aí chega aqui o Elcio Carvalho e fala, não, bate o olho já, não, você tem que acabar com essa criação de peixe aqui, porque só dá prejuízo. Pô, a criação de peixe do cara, às vezes, é o hobby dele, cara. Aí você tá danado. Então, você vai... então, precisa muito cuidado. Não, vamos transformar esse hobby teu em dinheiro, né? É muito melhor do que deixar lá e o pessoal... sabe, aqueles cachorros de duas patas, né, que acaba indo lá e levando, né? Então é isso aí. Mas, gente, bacana. Tá, perfeito. O Caio até coloca aqui uma questão, Elcio, quais as alternativas para a montagem de uma equipe de gestão em regiões com baixo padrão de tecnologia e insumos, tendo em vista um negócio de grande porte com metas de crescimento ousados. Equipe de gestão em regiões com baixo padrão de tecnologia. Bom, Caio, acho que teria que ver aqui, né, talvez um pouco mais de detalhes sobre a questão da operação dele, Caio, até se você quiser deixar aí o contato, depois o Elcio pode entrar em contato com vocês para entender um pouco melhor. Mas se for gestão de pessoas, é sempre é muito importante, né, Elcio, independentemente da região, né? Então, é importante, isso, aquilo que falou, não adianta contratar o software, Siacom, por exemplo, colocar lá agora... vai resolver, não adianta para contratar a melhor colheitadeira, jogar ali, não, cara. Eu, primeiro, né, ao decidir decidir por algo nesse sentido, eu preciso me estruturar, e as pessoas é um pilar importantíssimo aí, treinamento, enfim, suporte, né, para poder executar aquela atividade, para você ter o resultado final. Acho que, Caio, tem que pegar um pouco mais de detalhes aí para poder te dar uma mão melhor, mas pode deixar o contato que o Elcio entre em contato aí. Agora, de um modo geral, dá para fazer assim, algumas considerações que é interessante para o Caio aí. Boa noite, Caio, um abraço aí. É assim, a capacitação, tá? Porque cada vez mais a gente está trabalhando maiores áreas com menor número de pessoas, tá? Então, a gente está exigindo cada vez mais da nossa equipe. Seja um nível de tecnificação alto, médio ou baixo, nós dependemos muito dessa mão de obra, tá? Então, a gente tem que ajustar, fazer, primeiro, colocar a peça certa no lugar certo, para isso precisa se fazer um bom diagnóstico de pessoas, né? Uhum. E, principalmente, criar uns padrões para eles seguirem, né? Não engessar, pelo amor de Deus, né? Mas isso a gente vê o seguinte, quer dizer, quando você coloca cada um, o que determinada função vai exercer, quais atividades que farão parte dessa função. Para essas atividades, quais recursos eu preciso? O que eu espero? Eu tenho que ter parâmetros, tá? Então, pode ser alta ou baixa tecnologia, o que vai mudar é o indicador. Então, sim, quando você faz esse diagnóstico legal, quando você coloca padrões para que ele siga, você não está deixando ele a Deus dará, tá? E aquele velho negócio, né? Eu chego lá na fazenda, o meu pai manda, eu mando, meu irmão manda, meu primo manda. Não é bem isso, quer dizer, até a alta direção tem que ter seus níveis vamos dizer assim, de função, atividade ali, para que se entenda, tá? E fazer sempre um apanhado disso, tá? Periodicamente, você colocar a equipe ali, ouvir um pouco a equipe, depois
reúne a cúpula, tenta extrair o que de melhor se ouviu ali e depois começar a dar esse padrão. Eu vejo assim, que funciona muito bem quando você dá caminho às pessoas, mas também não é aquele lance de ser uma Microsoft, onde cada um trabalha a hora que quer e como quer, e não dá para fazer isso no campo, tá? Mas dá para a gente ouvir, dá para a gente começar a sentir essas dificuldades deles, para poder também entender o que está faltando da minha parte para atender essa equipe também, tá? Que às vezes eu não invisto em tecnologia porque eu não acredito na capacitação ou na capacidade dos meus funcionários, mas eu também, quando eu não ofereço essa tecnologia para o camarada, ele também vai se sentindo meio que à margem, tá? Se ele vê que o vizinho está usando e ele não está usando, se tem um trator capinado, ele não tem ar-condicionado lá, não tem, quer dizer, isso vai impactar diretamente na produtividade do camarada, né? Sim, então, volta lá atrás. Quando você alinha as pessoas, é um recurso, esse recurso tem que ser extraído o máximo possível. E como que você extrai? Com estratégias, tá? Estratégia e remuneração. Aí, se você vê que vai caber alguma coisa a respeito que vai caber agora nos custos fixos e variáveis, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre essa questão de remuneração, tá? Tá, exatamente. Então, acho que é uma parte, então. Quando a gente está falando, então, de custo, até para mexer nessa remuneração, né, Elcio, quando eu consigo equilibrar, eu até recentemente, já é uma matéria até um pouco antiga, acho que é 2018, no Globo Rural, salvo engano, tá, que falou sobre uma empresa que produzia café em Minas, tá, e ele tinha um benchmark de mercado, tá, então, meio que colocando, a gente até conversou aqui antes de entrar ao vivo, né, você tem um benchmark, por exemplo, do próprio Senar, onde você tem qual que é o custo da saca, da soja, por exemplo, para um padrão de alta tecnologia no estado de Goiás, por exemplo. Aí você vai ter a ProSoja fazendo trabalhos no Mato Grosso, em várias regiões no Brasil, essas associações fazendo esse tipo de trabalho. Aquilo ali serve, no mínimo, né, Elcio, para mim ter um parâmetro. E que esse camarada em Minas fazia? Ele tinha, o custo de produção da saca de café em Minas era X reais, não tem esse número aqui agora. Ele conseguia, todo ano, entre 20% e 30% a menos de custo, pasmem. Então, que era algo que ele fazia o quê? Ele conseguia, então, com base nessa redução de custo, reverter parte desse recurso para os próprios funcionários que estavam ligados na atividade, que para mim faz todo sentido, porque eu consigo provar por A mais B, se eu implementar uma gestão de custo, colocar isso dentro do sistema, ter o histórico disso, brigar por margens melhores, ou seja, eu sei quanto que me custa cada item e eu consigo brigar com os meus fornecedores para ter um resultado melhor. Isso vai reduzir o meu custo. Com base nessa redução, eu consigo, obviamente, né, uma remuneração melhor para os funcionários, para as pessoas que estão ligadas diretamente na atividade. Faz sentido, Elcio? Total. Imagine o seguinte, que um funcionário tem o poder de afetar o custo teu de mecanizados ou de aplicação de insumo, ou do próprio insumo, ele tem o poder de reduzir isso para você, tá? Desde que ele ganhe alguma coisa com isso, tá? E o que é muito comum a gente ver nas propriedades rurais é assim, ele paga um fixo e paga uma comissão fixa também. Então virou outro fixo. Aí é que eu coloco aí os produtores a dar uma pensada, tá? O que tem que ser fixo para mim? Para nós. Tem que ser fixo aquilo que é possível o camarada sobreviver, né? Ser justo, com um valor digno e tal. Além disso, para ele investir, fazer sua casinha, comprar seu carrinho, fazer sua viagem e tal, isso tem que vir da diferença de competência, tá? Que é a meritocracia, né? É aplicar a meritocracia no campo também, né? Que onde se você me ajuda mais, você vai ganhar mais, se você me ajuda menos, você ganha menos. E aí é que vem os indicadores. Os indicadores é fundamental. Não precisa fazer lá centenas de indicadores, tá? Para confundir. Façam indicadores que seja possível de você acompanhar, de medir. Porque senão você vai se perder e também não vai virar nada essa questão. Então, como eu vou pagar uma premiação para os meus funcionários, né? De onde vai sair? Tem a parte comum, que todos estão envolvidos e que qualquer elo que romper ali acarreta ou prejuízo ou lucro, e tem o individual, né? O individual está muito mais na predisposição, na proatividade, no solucionar dos problemas do dia a dia. Esse cara tem que fazer diferença. Esse cara tem que ganhar um pouco mais, tá? Mas não entrar no seu bolso, tá? Eu costumo dizer o seguinte,
o que você tem que pagar fixo para ele está saindo do seu bolso. O resto não está saindo do seu bolso. O resto não estaria entrando no seu bolso. Então, se o que não estaria entrando no seu bolso passar a entrar, o que custa deixar uma margenzinha para a equipe? Né? Então, é uma sugestão, né, para que... Mas só que tem que ser feito estudos, cada caso é um caso. Né? Exatamente. Conforme você já disse lá, não é uma receita de bolo, né? Não dá de você pegar um livro de administração, está aqui e executa, administração rural, alguma coisa desse jeito. É isso mesmo, você precisa fazer os exames para poder sugerir o melhor remédio, né? Sempre entender em que nível tá. O Caio até deixou o telefone aqui, nosso time já vai anotar e depois a gente entra em contato para entender um pouco melhor essa situação, tá? Você quer entrar um pouco na questão da terminologia? Nós já estamos aqui com 55 minutos. Você quer passar um pouco a respeito da... nem que seja para explorar um pouco o que é custo fixo, quais são os custos variáveis? Sim, eu acho que esse dá para passar bem de leve, porque, na verdade, como eu disse, lá no final, o pacote é que vai ser importante, tá? Mas o custo fixo, obviamente, é todo aquele custo que você não escapa dele, né? Que você tem ele, que é, por exemplo, o salário do seu gerente, um imposto que você paga, uma taxa, um seguro, sei lá, um gasto com comunicação, né? Uma depreciação da máquina, a máquina está lá, está por conta, você usa ela, você está pagando, se não usar, você vai pagar tanto financiamento dela, como vai arcar com o custo de depreciação dela. Então, isso é um custo fixo. Esse, se você plantar 10 hectares ou 1.000 hectares, está lá, você vai ter que, lógico, reservando as devidas proporções, né? Sim. Tem um trator de 1,5 milhão, um trator de 500 mil. Mas, enfim, e o variável é bem aquilo, são os insumos, é a matéria-prima que você tem ali para usar, que vai variar. Eu planto mais, eu gasto mais, eu planto menos, eu gasto menos. Única coisa que eu quero reforçar, que eu já falei lá atrás, é que identificar isso é muito importante, justamente para você saber o seguinte: bom, agora eu joguei todos, eu lancei, né? Eu fiz um orçamento, isso é importante, viu, gente? Trabalhar com orçamento, depois os registros, para ter esse parâmetro, tá? Quer dizer, esse orçamento, digamos, um DREzinho que você elabora numa planilha ou num sistema gerencial que é muito mais confiável na alimentação, e onde você vai conseguir lá na frente dizer, bom, eu tinha reservado isso era custo fixo, isso era variável e tal, e agora eu realizei isso. Qual que é a diferença? O que está longe, está menor, está maior? Isso é muito importante. E lá no final, para você ver aquele ponto de equilíbrio teu, tá? De repente, o ponto de equilíbrio nosso, para tocar nossa fazenda de 1.000 hectares, fosse X mil sacas, né? Ótimo, eu já tenho um parâmetro. Então, quer dizer, com chuva ou sem chuva, meu amigo, eu tenho que produzir isso aí. Então, o esforço, eu tenho um parâmetro para o meu esforço. A partir disso, né, tudo que sobrar, tudo que for a mais, que eu produzir a mais, eu só vou ter o custo direto e variável em cima daquela produção a mais, tá? Então, vamos supor, vou falar por hectare, está mais fácil, né? O meu custo... o meu ponto de equilíbrio seria aí 50 sacas por hectare. Tá bom, cheguei nesse número, né? Ótimo, 50 sacas não é difícil chegar, né? A produzir. Mas o meu ponto de equilíbrio é esse. Eu sei que entre mortos e feridos, sobrou 50 sacas, eu tirei ali todos os meus custos fixos, inclusive a minha remuneração. Como eu falei lá atrás, eu mereço ganhar. Isso é importante, né? Exatamente. A minha equipe está paga, né? As minhas máquinas estão repostas, e assim sucessivamente. Então, ótimo, o meu solo está recuperado. Enfim, isso tudo entra nessa conta, tá? Por isso que ele é sempre mais alto, não é simplesmente o custo, tá? É ponto de equilíbrio, é diferente de custo. Só que o custo vai me indicar, vai ser um instrumento para que eu meça esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é muito importante, porque a partir daí a gente chama de margem de contribuição. O que vai sobrar é a diferença da margem de contribuição e do valor vendido, né? Então, se uma saca está 160, minha margem de contribuição seria... meus custos variáveis, digamos assim, fosse 80, então eu tenho R$80 que sobram realmente depois de eu ter equilibrado minhas contas. Tá? Exatamente. Aí tem alguns outros conceitos aqui, mas até caminhando aqui para a gente poder dar um fechamento, né, eu até gostaria aqui de compartilhar, deixa eu só compartilhar aqui, que eu gostaria de apresentar uma estrutura que eu acho que é fundamental, né, que a gente colocou. Ótimo. E a gente quer se reservar a detalhes aí técnicos, porque também isso vai para o e-book, né, João? Isso, exato. E aí vocês vão ter disponíveis esse material. Tá, perfeito. Eu acredito que o pessoal está vendo aí a tela do sistema já. Você está conseguindo ver aí, Elcio?
Sim, sim, tá. Tá, perfeito. Então, aqui, só para falar rapidamente, o sistema é bem intuitivo, ele é completamente online, só falando, então a gente lida tanto com a parte aqui de produção agrícola quanto a parte de pecuária, isso dentro do mesmo software, tá? E a parte aqui de gestão. Então, quando você tem aqui, por exemplo, a parte relatório, por onde eu começo, né? Eu digo que sempre isso aqui, tá? Na parte de grupo de despesas e receitas, tá? Vamos tentar visualizar, isso aqui é um padrão, obviamente, é uma base de testes, mas o produtor, ou seja, em qualquer atividade, ele tem que ter isso aqui em mãos, eu digo isso. É justamente, anota tudo que é receita, tá? Ou seja a tua produção, tanto agrícola quanto pecuária, caso tenha, né? E tudo que é despesa, tá? Então, assim, obviamente aqui a gente pode separar o que é, quais são as despesas, quais são os custos, mas isso aqui é um plano de contas, digamos assim, meio padrão, tá? Para você começar a ter já exatamente o que você falou, né, Elcio? Tudo que está saindo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um apontamento direto para uma dessas contas, né? Porque, ou seja, se eu passei na loja agropecuária, comprei uma peça, cara, isso aqui é para onde? É para qual equipamento? É manutenção de máquina pesada? É manutenção de implemento? Tudo isso eu vou colocando aqui. Tá? Poxa, mas isso é muito extenso. Lembrando, gente, isso aqui eu já estou no nível de maturidade um pouco maior, mas no mínimo, se você sentar com o teu time, né, eu digo, cara, quais são as suas fontes de receita, quais são as suas fontes de despesa e custo e gasto, tudo que sai daqui da fazenda. Se você colocar uma pessoa para anotar, você já vai ver a quantidade de itens que dá, né, Elcio? E depois, com o sistema, você faz a estrutura. Uma vez que gastou, aponta para esse local. Ah, essa despesa ela comprou para a fazenda 1 e para a fazenda 2? Faz o rateio, né? E a partir dali você consegue ter visibilidade para cada centro de custo, por exemplo, que a gente acabou não entrando, mas o principal que eu preciso fazer, digamos, no mínimo, é ter esse processo. Então, depois, por exemplo, já entrando aqui na parte de custo, é só para pegar aqui um resumo por exemplo, o resumo de custo por produção. Tá? Vou pegar aqui um ciclo, por exemplo, soja 2021, e a gente conseguir ter algo como resultado. Então, por exemplo, isso aqui são números, não são números reais, tá, pessoal? Dados fictícios. Mas, por exemplo, o que eu gastei com semente? O que eu gastei com plantio? O que eu gastei com colheita? Qual foi o total da produção? Qual foi o custo que eu tive por hectare? Qual foi o custo por área? Tá? Então, toda essa informação, à medida que eu vou alimentando a aplicação, né, eu vou conseguindo ter esse tipo de resultado. Então, aqui, por exemplo, o resultado de custo de produção, que foi isso que passou, e esse aqui, o custo da atividade, resultado de custo por talhão. Novamente, seleciono aqui um ciclo, posso selecionar o talhão e quero ver qual foi o resultado. Aqui, citando soja, mas poderia ser para bovino e tudo mais. Então, está aqui tudo que eu gastei, qual foi a área plantada daquele talhão, qual foi a produção, qual foi o custo real que eu tive, tanto em dólar quanto qual foi tanto em dólar quanto em real. Então, citando aqui alguns relatórios aqui de maneira mais clara, que vão justamente trazer o resultado no fim do processo, tá? Então, novamente aqui selecionando, só para vocês verem. A vantagem, João, permitindo aí fazer uma interferência, a grande vantagem é que com o sistema você consegue ter diversos ângulos de visão. Né? Então, a moeda, sim. Você pode ir lá colocar a moeda real, a moeda dólar, a moeda soja, a moeda milho, a moeda arroba de boi. Exatamente. Tá? Então, quando você tem essa ótica, tá? Isso eu aprendi lá com os meus patrões antigos, né? Os Bruxelles, os Beto, o Ederaldo, o Clóvis e tal, e a gente sempre tinha essa preocupação, medir ter os nossos parâmetros com a moeda que a gente produz, com o produto que a gente produz. Tá? Sim, e esse sistema dá essa possibilidade. Então, aqui, por exemplo, só colocando aqui a atividade agrícola, o que foi de plantio, o que foi de aplicação de defensivo, tudo foi para colheita. Então, tudo que eu gastei para poder operacionalizar, eu consigo ter essa informação. Obviamente, os números aqui não são reais, mas eu consigo ter essa visibilidade. E voltando aqui, deve estar vendo aí do Senar, né? Você está vendo aí, né? Da IFAG, né? Da IFAG, exato, junto em parceria com o Senar Goiás, por exemplo. Aqui, pessoal, estimativa de custo de produção de soja transgênica. Então, está aqui um benchmark para justamente você falar, cara, como é que tá os meus pares no mercado, né? Poxa, mas isso aqui, como se diz, seria o supra-sumo, o dia que eu tiver isso aqui, eu
cara, eu estou no paraíso. Mas pelo menos você fala o seguinte, quanto que está custando, qual que é o custo total, o custo operacional, para mim produzir a minha saca de soja, tá? Então, então era justamente isso que a gente estava falando, Nelson. É justamente focar o seguinte, né, voltando aqui para a apresentação. Cara, tem que começar a fazer o apontamento. Então, eu mostrei no sistema uma estrutura de plano de contas, que é aquilo. Senta e define quais são minhas fontes de receita, quais são minhas fontes de desembolso. Tá? E a partir dali você começa a estruturar. Aí, inclusive, lá no site da Ciacom, fala, poxa, mas eu quero começar por uma planilha. Lá no site da Ciacom, vocês podem entrar lá, que inclusive tem uma planilha focada justamente na parte agrícola, que você pode iniciar por ali. Tá? Então, aí você vai para um nível de maturidade um pouco melhor, e logo depois você fala, pô, é da necessidade de um sistema que eu vou ter isso de maneira mais estruturada, e um consultor, no caso a AgroResult, por exemplo, citando, ela vai ter o quê? Um insumo na mão para começar a dar a diretriz melhor para o produtor. E no fim das contas, tanto a consultoria quanto a parte de sistema, ela se paga facilmente, porque o resultado que isso traz e reveste dentro da estrutura, que você vai mexer em processos, pessoas e tecnologia. Então, esses 3 itens aqui trabalhando de maneira conjunta, você vai melhorar os resultados, com certeza. Ao ponto, talvez, que o Gal disse, citando esse exemplo dessa empresa de café lá de Minas, que conseguiu reduzir lá por acima de 20% o custo. Que ela tem um benchmark de mercado, olha para o número dela e vê onde é que ela consegue atacar. Ok? Bom, eu só acabei falando muito aqui, já estamos aí com 1h06, você quer dar sequência aqui? A gente falou identificar o que é custo, apontar a despesa, entender o que representa o custo fixo no seu negócio, você falou por conta de ponto de equilíbrio, né? Sim. O pontapé inicial, né, gente, é pensar maior, né? Eu imagino o seguinte, não tem, dentre todos os participantes aqui, de todos os produtores que eu já visitei, não tem ninguém que pense em produzir mal. Não tem ninguém que queira fazer mal feito o trabalho de operação e produção dele. Tá? Então, é pegar esse mesmo conceito e levar para a área gerencial. Tá? Não só custo, mas todo. Né? Quando você começa a amarrar, não que isso vai te garantir, né, o sucesso, vai garantir justamente a boa aplicabilidade dessa gestão. Treinar bem as pessoas a fazer aquilo que deve ser feito. Porque a gente perde, no processo a gente perde, tá? Eu já comecei consultoria numa empresa onde trocou 2 vezes as pessoas que iam alimentar, que iam processar, tal, e aí o fazendeiro fica irritado, né? Porque, eu comecei isso, agora alonga, não, mas é um processo cultural, tá? Você vai começar hoje, vai colher o fruto sempre, né? Então, quer dizer, você trata de uma árvore, não trata para ela dar fruto um ano, né? Você trata para ela dar fruto anos e anos. Perene, né? Então, a questão é essa, começar a entender a importância e começar, primeiro, quando que você vai se empolgar, né? Quando você começar a tirar relatórios e ver, opa, está na mão, né? Opa, agora sim, eu não sabia disso aqui, na minha propriedade eu nunca tinha visto esse indicador, esse parâmetro aqui. Como eu atendi um grande produtor, fantástico, ele começou, mas minha máquina está gastando, minhas máquinas estão gastando muito, eu estou gastando muito em manutenção e tal. E a gente começou a fazer alguns comparativos, né? Sim. Quer dizer, ótimo, tinha umas que realmente estavam gastando muito, outros precisavam gastar muito mesmo, outros precisavam desse upgrade para poder servir melhor a produção, mas quando a gente foi ver o quanto essas máquinas retornavam para o negócio, né, é fundamental, porque as coisas realmente não caem do céu, né? Sim. Mas com isso conseguiu ajustar operadores, conseguiu ajustar o horário de trabalho, conseguiu ajustar uma série de coisas onde ele começou a ver resultado. Quando o resultado começa a sair, você empolga, né? Sim. E fica mais fácil. Aí isso acaba incorporando dentro do dia a dia, né? E não se perde mais. Então, às vezes, você vai perder uma pessoa que era importante na operação, mas o processo, ele continua, tá? Então, às vezes, o que existe muito, conforme você citou, é que o processo foi junto com a pessoa, né? Porque não existia o processo bem implementado, então. Tá? Então, exatamente. A pessoa saiu, o processo foi junto com ela, aí você volta meio que a estaca zero. Então, quando você cria a cultura de treinar pessoas, de ter a gestão, treinar as pessoas e a tecnologia apoiando, você cria um arcabouço que vai dar sustentabilidade no teu negócio. Né? Perfeitamente. Então, A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, quem será o multiplicador desses processos?
Exatamente. Ele vai dar vida a isso. Às vezes é É. um sucessor, né? Às vezes é um familiar, às vezes é um sócio, mas tem que ter alguém que vá multiplicar, que vá. É igual as bactérias, né? Hoje Isso. a biologia está influenciando bastante aí no manejo, né? Então, se Sim. você não multiplicar essas bactérias, ele não vai formar novo lote de bioquímico e assim por diante. Exatamente. Bom, passando aqui para finalizar, pessoal, então vou startar aqui passando um pouco a respeito do trabalho de vocês, né, sobre a AgroResult. Acho que é importante o pessoal aí. Prezados empresários da área rural ou agroindustrial. Aqui quem fala é o professor Elcio, diretor da AgroResult, uma empresa voltada à prestação de serviços de apoio à gestão rural e agroindustrial. Oferecemos cursos, treinamentos e assessorias nas mais diversas áreas ligadas ao agronegócio. Em nossos cursos e treinamentos, utilizamos a metodologia assistida, ou seja, durante os módulos teóricos, fazemos visitas técnicas para a efetiva aplicação dos conceitos, métodos e instrumentos de gestão no seu ambiente de trabalho. Já a nossa divisão de assessoria visa dar suporte ao empreendedor rural ou agroindustrial em seus projetos de diversificação dos negócios, implantação de boas práticas de gestão e qualidade, por exemplo, 5S, ISO 9000, implementação de tecnologias da informação, como softwares e aplicativos de gestão e controle, estruturação de governança corporativa, preparação de lideranças e sucessão, dentre outros serviços em parceria com renomados profissionais e empresas, para atendê-los na medida da sua necessidade. Conheça nosso portfólio, solicite uma visita técnica e um pré-diagnóstico para saber melhor como podemos auxiliá-los. AgroResult, gestão de resultados. Ok, então voltando aqui, pessoal, tá aí o contato, né? Elcio, depois se você quiser digitar aí no chat também, qual que é os telefones que o pessoal pode falar contigo, da AgroResult. Se você quiser deixar aí no chat. E até caminhando já para o final, né, pessoal, é importante aqui uma coisa que está acontecendo, Elcio. Por exemplo, o próprio governo tem começado a exigir cada vez mais dos produtores. Então, a implementação do livro de caixa do produtor rural, por exemplo, ele é algo que veio para ficar e vai começar a descer para patamares de faturamento cada vez menores, né? E os melhores do mundo é, por exemplo, que você pode ter isso dentro do sistema, no caso do nosso Farm-Siacom. Além de ter essas informações gerenciais que você está falando, você já consegue extrair dali essa obrigatoriedade para apresentar diretamente para o governo. Então, é necessário mesmo, efetivamente, diríamos, profissionalizar a tua atividade, porque, obviamente, o agro brasileiro e o mundial, na verdade, os amadores, eles não, diríamos assim, talvez não consigam se manter na atividade justamente porque o nível de informação está aumentando de maneira significativa e quanto mais estrutura você tiver, melhor para a tua atividade em si, né, Elcio? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, Elcio. Acho que você deixou lá o telefone, inclusive o nosso pessoal, você pode digitar lá no chat. Pegando aqui do Ricardo Francisquini. Tá, perfeito. E quero mandar um abração aí para o Ricardo Francisquini, que passou por um Covid agora há pouco, né? Pô, mesmo? Infelizmente, eu estou aqui fazendo também de casa nesse nosso webinar aqui hoje, justamente porque estamos com decretos rodando ainda. Hoje abre em Goiânia, mas aqui no estado de Goiás está abrindo hoje, em alguns locais ainda fechados, enfim. Esperamos passaremos por essa atividade, até porque o agro não pode parar, né, Elcio? O agro não pode parar, não para, Exatamente. né? É o que sustenta a economia, que tem sustentado há muito tempo, merece respeito nosso, merece admiração da gente. Exatamente. E merece o que a gente tem de melhor para fazer por eles. São eles que nos sustentam. Perfeito. Bom, quero agradecer também ao UniRV, né, cara? Que é sim. Nosso berço, né, João? Exatamente. Muito orgulho de ter me formado por lá e depois contribuído um pouco, de alguma maneira, e essa universidade que contribui bastante não só para Goiás como um todo, né, mas para o Brasil, que a gente essa universidade forma profissionais aí
como se diz, manda não só para o Brasil, até para o mundo, né? Pois é. E dá um abração para o nosso reitor aí, o Alberto Barella Neto, nosso diretor da agronomia, o Takeshi, né? O professor Takeshi, e a professora Lenine, que é a diretora da administração. Um abração a todos os alunos, tá? Tenho alunos que participaram aí de veterinária, de agronomia, de administração, né? Um abraço a todos. E a SEACOM, né? Um abraço forte para o João Ferreira e sua equipe toda, que é muito atenciosa, uma equipe 1000, né? Esperamos que perenize essa nossa parceria. Então, nós que agradecemos, em nome de toda a equipe SEACOM, o pessoal que trabalhou nos bastidores aí, muito obrigado a todo o time que faz essas questões acontecer, não só na parte do webinar em si, mas para tocar o negócio, fazerem que a gente consiga, como se diz, gerar resultados, gerar mais lucro, seja para armazéns gerais, seja para produtores, esse é o nosso intuito. E, em nome de toda a equipe, Elcio, muito obrigado aí pela sua atenção e pela disponibilidade, e eu acredito que foi de extremo valor, e esse webinar depois vai estar disponível no YouTube, nos nossos canais, e pessoal, aí agradeço muito a participação de todos, foi interessantíssimo aqui no chat, e depois a gente dará retorno para quem solicitou apoio aí, ok? Muito obrigado, pessoal, tenham todos uma boa noite, e cuidem-se, muito importante. Até mais, Elcio, um abraço. Obrigado, João, um abraço. Um abraço para todos. Até.